Eu usei o Notebook LM da Google para analisar 15 anos de conteúdo sobre YouTube, incluindo entrevistas exclusivas com MrBeast, Casey Neistat e Marques Brownlee. A IA compilou tudo em 10 frameworks práticos que vou te mostrar agora. E esqueça as dicas genéricas de sempre. Isso aqui são os bastidores. O método exato do MrBeast para testar miniaturas, a fórmula secreta de introdução de 60% de retenção, como Casey convenceu a Nike a dar liberdade criativa total, coisas que nunca foram faladas publicamente. Com o YouTube mudando completamente em 2025 e favorecendo canais pequenos pela primeira vez em anos, este é o momento perfeito para você sair na frente, se souber essas estratégias. Sabe o que faz um canal no YouTube decolar de verdade? Bom, hoje a gente vai pegar 15 anos de experiência e condensar tudo num guia rápido de 5 minutos para o sucesso de qualquer criador de conteúdo. E olha, a resposta não é sorte, viu? É um método, uma estrutura que funciona. A gente vai mergulhar fundo no segredo por trás das ideias, da embalagem do vídeo, da execução e, claro, da mentalidade que separa os bons criadores das verdadeiras lendas. Certo. Então, por onde a gente começa? Pelo mais básico, né? O alicerce de tudo. Achar ideias que não são só boas. São ideias que foram feitas para serem vistas, para serem mostradas num vídeo. Olha só, tem uma regra de ouro que o criador Johnny Harris popularizou e que muda completamente o jogo. Pensa nisso aqui. De 1 milhão de histórias boas, só umas 900 deveriam vir a vídeo. Por quê? É simples. Elas precisam de uma coisa chamada âncora visual. A diferença é brutal, né? Falar de um conceito, tá, isso informa. Agora, mostrar o impacto, isso faz a audiência sentir. E aí que tá o pulo do gato. É isso que cria uma conexão de verdade e faz o conteúdo ficar na cabeça das pessoas. Ok, mas como saber se uma ideia tem essa tal de âncora visual? Bom, tem um teste genial para isso. É o famoso teste do guardanapo. A lógica é simples. Se para explicar a ideia para um amigo a pessoa precisa pegar um guardanapo e desenhar, bingo, é porque a ideia é visual e funciona para vídeo. Beleza. Ter uma ideia genial é metade do caminho. A outra metade é a embalagem. É o que faz alguém parar de rolar o feed e clicar no vídeo. É o que vai chamar a atenção no meio de tantos outros. Todo mundo sabe que os primeiros segundos de um vídeo são absolutamente cruciais. Para garantir que a audiência fique, existe uma estrutura chamada Hey-Ni. Pensa nela como uma fórmula, uma receita de bolo para criar uma introdução que prende a atenção na hora. Agora, a porta de entrada para o vídeo, a thumbnail, a miniatura. Uma miniatura que funciona de verdade geralmente segue a regra dos 5 Cs. É bom pensar nela como se fosse um outdoor na internet, sabe? Quanto mais desses elementos ela tiver, maior a chance de conseguir aquele clique. Mas os maiores criadores, eles não dependem de sorte, não. Gente como o MrBeast transforma isso quase numa ciência. Ele usa um processo de teste que vai do macro para o micro para ter certeza que cada mísero detalhe da thumbnail está otimizado para conseguir o clique. Certo. Ideia na mão, embalagem pronta, agora é hora de botar a mãe na massa, de construir o negócio. Vamos falar agora do ofício, das técnicas que realmente separam quem está começando de quem já é profissional. E aqui tem uma coisa bem curiosa, um paradoxo sobre o valor da produção. A gente tende a pensar que um criador já famoso precisa de uma produção super elaborada, né? Pois é, mas não é bem assim. Na verdade, é o contrário. Quanto mais novo o criador, mais importante ter uma produção de alta qualidade para causar aquela primeira boa impressão. Gigantes como o MKBHD e o Tom Scott, eles sabem de um segredo que parece contraintuitivo. Para soar como um especialista, é preciso simplificar. Falar de um jeito mais simples não é subestimar quem está assistindo de jeito nenhum. É garantir que a mensagem chegue limpa, direta, para todo mundo entender sem esforço. E para chegar nessa simplicidade, tem uma regrinha boa, a dos 3 Bs. A linguagem tem que ser básica, as afirmações têm que ser ousadas, sem rodeios, e as frases bem breves. Mas no fim do dia, a grande vantagem de um criador não está só no roteiro. Está na experiência de vida da pessoa, no mundo real. É daí que vem a autenticidade, a autoridade e, claro, uma fonte que nunca seca de ideias originais. Por último, mas de jeito nenhum menos importante, a gente chega no pilar que sustenta tudo isso, a mentalidade. E vamos falar de um inimigo silencioso que assombra muitos criadores, o tal do perfeccionismo.
E isso nos leva a uma escolha, uma bifurcação que todo criador enfrenta. Ser mais como Mozart ou mais como Monet? De um lado, a genialidade que vem da quantidade. Do outro, a busca sem fim pela perfeição. Volume contra obsessão. Qual será o melhor caminho? Pensa no Mozart. O cara era uma máquina de compor. Mais de 600 obras. Ele sacou que a grandeza vem do volume. Claro, nem tudo era uma obra-prima, mas cada composição era um treino, mais um passo no caminho que o levou a ser um gênio. Aí do outro lado, a gente tem o Monet. A obsessão dele pela perfeição era tão, mas tão grande, que ele chegou ao ponto de destruir uma pintura que hoje valeria milhões por causa de um único defeitinho que ele viu. A perfeição virou a maior inimiga dele. Isso traz uma reflexão importante pra gente, né? Quantas vezes a gente age mais como Monet e não o suficiente como Mozart? Pensa aí, quantas ideias incríveis, quantos vídeos nunca saíram do papel por causa daquele medo de não estar perfeito. Quantas obras-primas em potencial estão até hoje só no rascunho. A real é que até os monstros sagrados como MrBeast e Casey Neistat olham para os seus primeiros vídeos e, sim, sentem uma certa vergonha. Mas eles sacaram uma coisa. Essa vergonha não é sinal de fracasso. Pelo contrário, é a prova de que eles evoluíram. O importante é que eles publicaram, mesmo com medo, mesmo achando que não estava perfeito. Então, para fechar, a lição mais importante é essa. Um vídeo imperfeito que foi publicado vale infinitamente mais do que aquela obra-prima que só existe na cabeça. Feito é melhor que perfeito. A grande questão é o que vai sair da ideia e virar realidade hoje. Bem-vindos a mais uma análise profunda aqui com a gente. Hoje o material é, olha, especial, um guia que condensa tipo 15 anos de experiência em crescimento no YouTube. É bem denso, viu? Cheio de tática, estratégia, e a nossa ideia aqui é destrinchar isso. Sabe, pegar o filé mignon, as lições que realmente fazem a diferença, talvez aquelas coisas que não são tão óbvias. Queremos dar um caminho mais curto para entender o que funciona de verdade hoje no YouTube. Isso é super importante, né? Porque, vamos combinar, o YouTube é um mar de conteúdo. Se destacar ali é um desafio constante. E o legal desse guia é que ele cobre tudo, desde ter a ideia até publicar e analisar depois. Exatamente. Então vamos direto ao ponto, começando pela base, a ideia do vídeo. O guia bate muito numa tecla, as tais âncoras visuais. Âncoras visuais, isso. A lógica é que o vídeo precisa de um porquê visual, algo que justifique você ver aquilo, sabe? Não só ouvir. Exato. Eles até citam uma frase forte do Johnny Harris, aquele cara dos documentários visuais. Ele diz que, sei lá, de 1 milhão de boas histórias, talvez só 900 devessem ser vídeos. É levar o mostrar é melhor que contar bem a sério. É uma provocação boa, né? Total. E o exemplo que eles dão da Venezuela é perfeito. Falar de hiperinflação é uma coisa. Agora, mostrar o artesão fazendo escultura com nota de dinheiro sem valor... Nossa, isso sim. Isso prende. É visual puro. É a tal da âncora. E como saber se a nossa ideia tem essa força? Então, o guia traz uma ferramenta legal. O teste do guardanapo da Cleo Abram. Conhece? Já ouvi falar. Como funciona? É simples, na verdade. Se você está explicando sua ideia para um amigo, assim, numa conversa, e sente aquela vontade de pegar um guardanapo para desenhar, ou mostrar algo no celular, sabe? Ou apontar para alguma coisa, isso é um sinal forte. Indica que tem um elemento visual ali que é importante para a compreensão. Agora, se a explicação flui só na conversa, talvez um artigo, um texto funcione melhor. Putz, faz todo sentido. Eu mesma já passei por isso, tipo, se eu pudesse te mostrar rapidinho. É um bom termômetro mesmo. E para achar essas ideias visuais que já têm um potencial, o guia dá alguma dica prática? Sim, sim. Uma dica bem direta é mergulhar no Reddit. Reddit, interessante. A sugestão é ir lá buscar pelo seu nicho, né? E aí filtrar pelos posts mais populares de todos os tempos, top e all time. Para ver o que já bombou na comunidade. Exatamente. O que está ali já foi validado, o pessoal votou, curtiu o visual, a ideia. É um jeito de encontrar conceitos que já têm tração. Sugerem até fazer isso com frequência, tipo, dar uma olhada semanal ou mensal nos posts top daquele período. Uma mina de ouro, então. E
Dependendo de quantas âncoras visuais você encontra, isso pode até definir o formato do vídeo. Pode sim. Se a ideia tem muitas âncoras visuais fortes, talvez valha um vídeo mais longo, sabe? Para explorar cada uma. Entendi. Se tem poucas mais boas, talvez um Shorts, um TikTok, um Reel seja o caminho. Mais direto ao ponto. E se não tiver nenhuma âncora clara? Aí talvez a história funcione melhor em outro formato mesmo. Um artigo, quem sabe um podcast. O guia até cita outras fontes, Instagram, grupos de Facebook, mas reforça muito o Reddit como ponto de partida. Lembra até daquele fluxo do BuzzFeed, né? Qual? Viralizava no Reddit, aí o BuzzFeed pegava, adaptava e, bom, explodia em todas as redes. O Reddit era meio que o termômetro inicial. Entendido. Âncora visual é o começo, o porquê de ser vídeo. Mas beleza, a ideia é ótima, visualmente potente. Mas como fazer a pessoa clicar? E mais importante, como fazer ela ficar depois do clique? Aí entram as introduções, né? As introduções. Cruciais. O dia não economiza palavras. Introdução ruim, mata o vídeo antes de começar. Simples assim. E qual a solução que eles propõem? Eles apresentam um método, um acrônimo. RAINY. R-A-I-N-Y. Rainy. Vamos decifrar isso. R é de. Resultado. Mostra o valor logo de cara, ou a pergunta que o vídeo vai responder. Tem que gerar curiosidade. Ok. A é Abordar objeções. Se antecipar o que o espectador pode pensar. Tipo, mais um vídeo sobre isso. Já quebra essa objeção rápido. certo. I. Instantâneo. Tem que ser rápido. Para vídeo longo, eles falam em uns 45 segundos no máximo. Para shorts, nossa, aí é questão de segundos mesmo. Bem rápido. N é Now, de agora. Por que assistir isso agora? Tentar conectar com algo atual? Uma tendência? Um evento? Dar aquele senso de urgência ou relevância? faz sentido. E o you? You, de você. Por que você está falando sobre isso? Mostrar sua credibilidade, sua perspectiva única, o que te dá autoridade ou um olhar diferente sobre o assunto. Gostei do método. É bem estruturado. Tem exemplos no guia? Tem sim. Eles citam uma entrevista com a Lisa Koshy. Lembra dela? Super famosa no YouTube. Lembro. A introdução do vídeo dela teve 74% de retenção. Durou 34 segundos e já lançava a pergunta-chave. Por que ela sumiu no auge? Resultado, o timing era perfeito. Não. E a forma direta de perguntar estabeleceu o porquê dela estar ali. You. Uau, 74% é muita coisa. É excelente. Outro exemplo. Um vídeo de um ex-funcionário do YouTube sobre shorts. Retenção de 60%. Introdução de 43 segundos. O que ele fez? Prometeu 7 dicas não óbvias. Resultado. Já rebateu a ideia de serem dicas genéricas. Abordar objeções. Era super relevante porque shorts eram novidade. Now. E a credibilidade veio do trabalhei 5 anos no YouTube, 3 no Instagram, you. O Rainy ajuda a empacotar tudo isso. Entendi. É quase um checklist para garantir que a intro fisgue a pessoa. Ok, clicou, a introdução segurou. Mas antes disso tudo tem a capa do vídeo, né? Na miniatura, a thumbnail. Exatamente. A fachada. Muitas vezes é o que decide o clique. O guia usa outro framework para isso. Os 5 Cs. 5 Cs para thumbnails, vamos lá. Qual o primeiro C? Composição. O enquadramento, o ângulo, tem que ser interessante visualmente. O guia dá exemplos, tipo a câmera olhando garrafas de cima ou a visão de alguém segurando cadeiras, ângulos diferentes. Ok, composição. O segundo. Contexto. A thumbnail tem que funcionar em qualquer tamanho, especialmente minúscula na tela do celular. A dica é: reduz a imagem para uns 18% do tamanho original. Ainda dá para sacar o que é? Ótimo. Cita um MKBHD como mestre nisso. Verdade, as thumbnails deles são sempre muito claras. Terceiro C. Clean, de limpeza. E essa é legal. Menos é mais. Ah, não poluir a imagem. Exato. A ideia é ter no máximo uns 3 elementos principais. Tipo um rosto, um texto curto e um objeto. Forçar o olho para o que importa e para o que gera curiosidade. Simples é melhor. Boa. Quarto C. Curiosidade. A imagem tem que fazer a pessoa pensar: ué, o que é isso? Pode ser escondendo parte de algo ou criando uma contradição, tipo mostrar um produto com a palavra falso bem grande. Entendi.
Instigar uma pergunta. E o último C? Cor. Usar combinações de cores que chamam a atenção. Usar a roda de cores para ajudar. Tipo, dourado com roxo, azul com laranja. Cores que saltam aos olhos. Composição, contexto, limpeza, curiosidade e cor. Os 5 Cs. Isso. E não precisa ter todos sempre, mas quanto mais, melhor a chance de se destacar. E tão importante quanto criar é... Testar? o teste AB, Exato. inspirado no MrBeast. A ideia é não se apegar à primeira versão. Como funciona esse teste? Primeiro, um teste macro. Cria umas 3 versões bem diferentes. Ângulos, elementos, cores, tudo diferente. Ok. Aí você publica e deixa o YouTube trabalhar. A plataforma vai mostrar qual versão está gerando mais tempo de exibição, mais retenção. Ela te diz qual é a vencedora inicial. Entendi. E depois? Depois vem o teste micro. Pega a versão vencedora e faz pequenas mudanças. Muda a cor da camisa, ajusta o texto, adiciona ou tira um elemento pequeno. Para otimizar ainda mais. Exatamente. E repete esses testes micro até os resultados pararem de melhorar muito. A recomendação mínima é fazer pelo menos um teste macro e um micro para cada vídeo. É experimentação constante. Experimentação é a chave mesmo. Isso me faz pensar. E os vídeos curtos? Shorts, TikTok, Reels? Tem alguma dica específica para eles? Tem sim. Para conteúdo curto, a dinâmica muda um pouco. O conceito-chave é o primeiro quadro. Primeiro quadro, como assim? É que não tem thumbnail clicável do mesmo jeito, né? A pessoa tá rolando o feed. O primeiríssimo quadro do seu vídeo tem que fazer o papel da thumbnail e da introdução tudo junto. Ah, então ele tem que ser impactante, na hora. Na hora. Tem que definir a expectativa e a intenção imediatamente. O exemplo que eles dão é de uma série Quem é Mais Famoso. No começo, o criador fazia um monólogo. Uhum. Depois ele mudou. Passou a fazer uma pergunta bem curta e direta e mostrava fotos impressas das celebridades. Esse elemento físico, tangível no primeiro segundo, prende muito mais. Nossa, essa dica do material físico é ótima. Usar coisas reais, impressões, quadros, objetos, em vez de só gráfico na tela. Exato. Citam o Keegan Evans usando tigelas com cartas, o Logan Paul com garrafas de bebida e açúcar na mesa. Coisas palpáveis. E por que isso funciona tão bem? O guia conecta isso com uma frase do Casey Neistat. A perfeição apaga a humanidade. Forte? É. Elementos físicos, talvez um pouco amassados, um pouco imperfeitos, criam uma conexão mais real, mais humana. É menos polido, sabe? Mais pé no chão. Entendi. Mencionam até um truque do podcast falso. Só de colocar um microfone na cena e o criador olhar para o lado, como se falasse com alguém fora da câmera, a percepção já muda, mesmo que o áudio seja o mesmo. O primeiro quadro dita o tom. Incrível como detalhes mudam tudo. Falando em o que funciona, o guia também menciona a adaptação de outliers. O que seria um outlier nesse contexto? Outlier é aquele vídeo que se destaca muito, sabe? Num canal, ele tem tipo muito mais visualização que a média normal do canal. Aquele vídeo que viraliza do nada. O ponto fora da curva. Isso. E o guia diz que esses outliers são sinais preciosos. Eles mostram o que realmente interessa para um público maior, além dos seus seguidores fiéis. E como a gente usa essa informação? Aí entra o que eles chamam de vantagem do segundo motor. Antigamente, no YouTube, a vantagem era ser o primeiro a fazer algo. Hoje, com tanta coisa rolando, a vantagem pode ser analisar o que já deu certo, os outliers, seus ou de outros, e adaptar de um jeito inteligente. Ah, tipo o MrBeast faz? Exatamente. Ele é mestre nisso. Ele pega conceitos que funcionaram em outros nichos, tipo barato versus caro, que ele viu em canal de beleza, de jogo, e traz para o universo dele com a pegada dele. Entendi. É identificar padrões de sucesso e dar a sua cara. E tem alguma dica para achar esses outliers de outros canais? Tem um método manual. Você busca no YouTube pelo seu tema, filtra por mais visualizados, aí você olha os vídeos do topo e tenta achar aqueles que têm, sei lá, 5 vezes mais views que o número de inscritos do canal que postou. Para ver o que furou a bolha daquele canal. Exato. Isso mostra um apelo maior. Claro, existem ferramentas que ajudam, tipo o Spoiler Studio que eles mencionam, mas a lógica é essa, achar o que já provou que muita gente quer ver. Legal.
Então, achou um outlier, uma ideia com potencial. Mas como adaptar sem só copiar? Aí o guia usa uma expressão ótima, citar com um toque especial. E se inspiram numa frase do Virgil Abloh, O designer, né? de mesmo. Ele dizia que só precisa de um ajuste de 3% numa ideia que já existe para ela se tornar inovadora. Não é copiar, é remixar, colocar o seu tempero. 3%. E como seria isso na prática? O guia dá exemplos. Dá 3 caminhos. Primeiro, mudar o tipo. Pega a estrutura da ideia e aplica um assunto diferente. O exemplo é aquela evolução. BuzzFeed fazia vídeo de comida barata, aí MrBeast fez de hotel caro, Ryan Trahan de hotel de 1 centavo, Nick DiGiovanni de restaurante barato. A estrutura é parecida, mas o tipo de coisa muda. Entendi. Qual o segundo caminho? Mudar a época. Buscar inspiração em coisas mais antigas. Tipo o Zach King, o mago da edição, que estuda cineastas de 100 anos atrás, como Buster Keaton. Buscar referências fora do óbvio atual. E o terceiro? Mudar o meio. Adaptar formatos da TV ou do cinema para o YouTube. Citam o Air-Rack, fazendo tipo um Big Brother, o Sideman adaptando um programa da MTV, ou entrevistas de rua no estilo Jimmy Kimmel, até usar uma estética de série, como fizeram numa thumbnail inspirada em Severance. São ótimas formas de inovar sem partir do zero absoluto. Mudando um pouco de foco. E a produção? Qualidade de vídeo, áudio? O que o guia fala sobre isso? Sempre parece que tem que ser impecável? Então, aqui tem uma ideia bem contraintuitiva, o paradoxo da produção. Paradoxo? Como assim? A tese é: produção de alta qualidade, luz boa, som limpo, edição caprichada é mais importante para quem está começando. E talvez menos crucial para quem já é gigante estabelecido. Ué, eu pensaria o contrário. Quem está começando não tem recurso, quem é grande tem que manter o padrão. Pois é, parece estranho, né? Mas pensa bem, quem está começando não tem audiência cativa ainda. A primeira impressão conta muito. Uma produção minimamente decente mostra que você respeita o tempo de quem está assistindo. Mostra profissionalismo. Faz sentido. Mostrar cuidado. Exato. Não é sobre ser falso, é sobre ter esmero. Citam até o streamer Speed, que mesmo os clipes curtos dele exigem planejamento. Ou a Lisa Koshy, que a comédia que parecia super natural, na verdade tinha roteiro por trás. E os criadores grandes? Eles já conquistaram a galera. O público deles muitas vezes busca o oposto. A autenticidade, o bastidor, o lado mais real da pessoa. Aí uma produção super polida pode até afastar um pouco. É um equilíbrio interessante. Entendi a lógica do paradoxo. E sobre a comunicação mesmo, o jeito de falar no vídeo, alguma recomendação? Sim, simplificar. A dica é mirar um nível de compreensão como se você estivesse falando para alguém da 5ª, 7ª série, mesmo se o assunto for complexo. Manter a linguagem acessível. Isso. Citam o MKBHD, o Ryan Trahan, o Tom Scott como exemplos de quem faz isso bem. E para ajudar na edição do roteiro, eles dão os 3 Bs. 3 Bs, quais são? Básico, usar palavras comuns, tipo, prefira usar em vez de beneficiar-se de. Ousado, bold, cortar palavras que enfraquecem a mensagem, tipo, talvez, eu acho que, ser mais direto. E breve, frases mais curtas, parágrafos mais curtos, evitar frases com mais de 25 palavras, parágrafos com mais de 3 frases e descrições duplas, tipo limpo e arrumado. Se limpo, já diz tá bom. Clareza e concisão. Básico, ousado e breve. Gostei. Prático. Sabe, uma parte que me chamou muito a atenção no guia foi sobre ter algo além do YouTube. Ah, sim. A ideia de iluminar sua arte fora das câmeras. É fundamental. O que significa exatamente? Significa que ter habilidades reais, valiosas, fora da plataforma, isso constrói carreiras muito mais sólidas, sabe? No longo prazo. Os exemplos que eles dão são ótimos. Matthew Bean era mecânico antes de viralizar com carros, Dr. Mike ainda é médico, Hayden Hiller Smith é um editor super respeitado. O Dream já era do mundo Minecraft, né? O Nick DiGiovanni da culinária, Peter McKinnon da fotografia. Exatamente.
Ter essa base sólida, fora da busca pura por views, faz toda a diferença. E por quê? Qual o raciocínio? O Dr. Mike dá um conselho bem direto para quem está começando. Aprendam alguma coisa primeiro, tragam valor para a plataforma. É isso. Buscar só a fama é muito arriscado. Se ela não vem, rola uma frustração enorme porque não tem outra base. Se ela vem e depois passa, e muitas vezes passa, pode ser devastador se não tiver outra habilidade, outra paixão para se apoiar. É ter um chão, né? Totalmente. A pergunta é, qual é o meu valor único? O que eu ofereço além de estar na câmera? Ter uma habilidade real te dá essa segurança, esse valor intrínseco. Faz todo sentido. E falando em carreira, construção, tem outra estratégia que eu achei interessante. Ganhar o direito de se rebelar. O exemplo do Casey Neistat com a Nike. Ah, essa é ótima. A história é que ele não chegou lá chutando a porta exigindo fazer do jeito dele. Não. Não. Primeiro ele fez uns trabalhos para a Nike de graça, ou seguindo o briefing à risca. Ele entregou o resultado, mostrou que era confiável, construiu essa relação. Uhum. Só depois disso, quando surgiu uma nova oportunidade, ele propôs algo totalmente diferente, fora da caixa, que virou aquele vídeo famoso, Make It Count, um super viral. Qual a lição aí? Entregar primeiro para depois pedir liberdade. É entender o lado de quem contrata, principalmente em marcas grandes. O gestor precisa justificar o investimento, o risco. Se você já mostrou que entrega resultado jogando pelas regras, fica muito mais fácil para ele bancar uma ideia sua mais ousada depois. É uma construção de confiança. Entendi. É estratégico. E para fechar essa parte de mentalidade, o guia usa uma metáfora que achei bem impactante. Seja mais como Mozart. Ah, Mozart versus Monet, essa é clássica. Explica pra gente. Comparam Mozart, que foi absurdamente prolífico, mais de 600 obras, muitas que a gente nem conhece hoje, mas a prática constante levou ele à genialidade. Compara ele com o Monet, o pintor. Que era perfeccionista. Extremamente. A ponto de rasgar uma pintura que hoje valeria milhões porque ele achou uns defeitinhos mínimos que só ele via. Nossa. Então a ideia é produzir mais, mesmo que não seja perfeito, em vez de ficar travada buscando a obra-prima? Exatamente essa. O próprio autor do guia conta a história dele. No começo, obcecado com perfeição, postou só 6 vídeos em um ano. 6. 6. Aí ele viu uma fala do Casey Neistat, dizendo que publicava mesmo se sentindo inseguro. Ele mudou a chave, adotou o estilo Mozart. Começou a publicar mais, mesmo sem ter 100% de certeza. Publicou mais de 270 vídeos e aí sim, alcançou milhões de views. A consistência e a prática levam à melhoria. É libertador pensar assim. Aquela vergonha que a gente sente do trabalho antigo pode ser até um bom sinal, né? Mostra que a gente evoluiu. Com certeza. O guia até fala que o perfeccionismo exagerado muitas vezes é só procrastinação disfarçada e que todo mundo sente insegurança, até os gigantes. Cleo Abram, MrBeast, Casey Neistat, eles sentem. A diferença é que eles publicam mesmo assim. Não deixam a busca pela perfeição impossível paralisar a ação. Excelente fechamento para essa parte de mentalidade. Então, para a gente amarrar tudo que conversamos hoje, os pontos principais que ficam dessa análise são, primeiro, pensar visualmente, né? As âncoras. Fundamental. Justificar o porquê do vídeo. Depois, caprichar na entrada, introduções com o método Heine e miniaturas com o 5-6 e sempre testar. Testar, testar, testar. Macro e micro. Aí a arte de pegar o que já funciona, os outliers, e dar aquele toque de 3%, mudando o tipo, a época ou o meio. Adaptar com inteligência e não copiar. O tal do paradoxo da produção, mais qualidade no início, talvez mais autenticidade depois, e a comunicação clara, os 3 Bs: básico, ousado e breve. Simplificar a mensagem. E, claro, o valor imenso de ter sua arte fora das câmeras, suas habilidades reais e a mentalidade final, ser mais Mozart, focar na consistência na ação, do que ser Monet paralisado pelo perfeccionismo. É isso. Ação acima da perfeição. Vale só mencionar rapidinho que o guia original cita uns recursos extras, tipo um YouTube Growth Hack Pack, num site iterhackpack.com, e ferramentas como o próprio Reddit, Quora, Spotter Studio para quem quiser fuçar mais. Sim, tem bastante coisa lá para quem quer ir mais fundo. E para fechar mesmo, acho que fica uma reflexão inspirada na última frase do guia, que é algo como:
Pior do que o imperfeito é aquilo que nunca chega a existir. Forte isso. Faz a gente pensar, quantas ideias boas, quantas vozes importantes podem estar aí, guardadas, só esperando a hora da perfeição que realisticamente nunca chega. Que impacto a gente deixa de causar por não abraçar essa ideia de começar, de publicar o imperfeito? Fica aí pra gente refletir.